Olá, profs! Hoje eu vou mostrar para vocês como usar a inteligência artificial para te ajudar nos planejamentos, na preparação de materiais e atividades e também para otimizar o teu trabalho e economizar tempo. Então, gente, para quem não conhece, o ChatGPT é uma plataforma que usa inteligência artificial para interpretar comandos e executar tarefas. O usuário, ele interage com essa inteligência artificial através de um chat de texto, como se fosse um WhatsApp, só que do outro lado do chat a gente não vai ter uma pessoa, a gente vai ter um algoritmo que vai te dar a resposta e que sabe tudo, né, praticamente. E como ele funciona? Bom, ele tem um banco de dados selecionados, né, pela OpenAI, que é a empresa que fundou o ChatGPT, e um algoritmo para encontrar referências e similaridades com aquilo que você digitou, né, e elaborar a resposta a esse banco de dados que ele tem acesso. Então, para que ele serve? Ele tem a capacidade de responder perguntas, né, desde perguntas simples até perguntas mais complexas, e explicar conceitos para você de alguma disciplina específica, algum momento histórico, né? Retratar alguma coisa que você tenha pedido. Ele também pode te dar ideias de aplicações de algum conceito que você esteja trabalhando aí na sua disciplina, de algum conteúdo. Ele pode te dar ideias de atividades práticas para você realizar com os seus alunos ou alguma outra coisa que você tem em mente, mas não sabe direito como desenvolver, ele pode te ajudar nisso também. Além disso, ele tem a capacidade de sintetizar, de resumir textos e também de criar textos, né? Não só textos, mas também modelos, planejamentos, orientações, exemplos, exercícios. No caso, você vai escolher o que você quer que o chat crie para você, dá todo o contexto e aí ele vai fazer essa tarefa. Ele também é capaz de estruturar projetos, resolver problemas, organizar ideias, né? Separar em tópicos, criar tabelas, enfim, se você está um pouco confuso de como estruturar algum pensamento, alguma aula ou alguma atividade, ele pode te ajudar nisso também. Ele consegue também criar associações, né? Conexões entre diferentes conteúdos ou até habilidades da BNCC que você não sabe direito como trabalhar, com qual conteúdo você vai linkar as habilidades, né? Ou vice-versa, se você tem um conteúdo e não sabe com quais habilidades linkar, ele pode te ajudar nisso também. Ele também pode sugerir referências de livros, artigos, vídeos, filmes, e ele também pode te ajudar a corrigir ou a melhorar a escrita de algum texto, né? E aí você pode também identificar algum estilo ou gênero literário em um texto específico e pedir para ele imitar, reproduzir isso em algum outro momento. E isso é legal, sabe por quê? Porque você pode pegar, por exemplo, o texto de um aluno que ele te enviou aí por PDF, por e-mail, e colocar lá para ele analisar esse texto do aluno, e assim você vai conseguir identificar lacunas de aprendizagem no conteúdo específico que você está abordando. E isso pode levar mais para frente, né, a uma personalização do ensino para cada um dos alunos, né? Você vai ter ali uma resposta individualizada muito mais precisa do que precisa ser melhorado e das dificuldades que o aluno tem. Você pode até colocar um comando ali para ele direcionar estudos, né, para o aluno fazer ou para ele conseguir recuperar algum conteúdo que ele não conseguiu absorver ou retratar muito bem ali naquele texto. Então, isso abre um leque de possibilidades para a gente, enquanto professor, nessa parte de personalização do ensino, que antes não era possível de fazer, porque é muito trabalho, né? A gente já tem uma carga horária muito grande, principalmente na educação básica. Então, isso abre uma nova gama de possibilidades para o professor enquanto avaliador, né, do processo de aprendizagem. Não só isso, mas também enquanto orientador, mediador, ele te dá muitas ideias que você pode utilizar e também te orienta em alguns casos que você não sabe como fazer ou como lidar com determinada situação. Também ele pode ser uma luz no fim do túnel aí para você que está passando um aperto. Então, sério mesmo, gente, a inteligência artificial e o ChatGPT, eles podem se tornar excelentes aliados para profissionais que desejam se tornar mais produtivos e melhorar a qualidade do seu trabalho final, né? Às vezes a gente também gostaria de produzir um material de qualidade para o nosso aluno direcionado para algum tema específico, a gente não encontra esse material, não tem tempo de desenvolver ele, ou então a gente quer realizar uma atividade diferente, mas não sabe quais recursos a gente pode utilizar ou se aquilo que a gente tem em casa pode ser adaptado, né? Não tem materiais disponíveis na internet especificamente para aquilo que você procura. Então você consegue sim produzir os materiais e criar atividades de uma maneira muito mais fácil e muito mais personalizada do que o que você encontraria normalmente aí na internet. E aí, nesse contexto, é preciso que você use, né, a inteligência artificial a teu favor, para que ele te ajude a fazer melhor os trabalhos que você já executa. Como eu vou mostrar para vocês, muitos serviços podem sim ser substituídos pela inteligência artificial, os que são mais
mecânicos, mais maçantes, mas uma coisa que ele não consegue, e eu acho muito difícil de em algum momento a inteligência artificial avançar nesse ponto, é a inovação, a criatividade humana. Isso nenhuma máquina jamais vai ser capaz de reproduzir. Então, o uso que você faz da plataforma de inteligência artificial, do ChatGPT, é o que vai fazer a diferença, é o que vai te dar o diferencial para continuar aí na tua carreira evoluindo, né? E não ser substituído por um robô em algum momento. E quais são as vantagens de um professor usar uma plataforma como o ChatGPT? Primeiro, ele pode executar centenas de tarefas diferentes, desde que você dê o comando adequado e que esse comando ele esteja bem estruturado, bem detalhado para aquilo que você espera da resposta do ChatGPT. Então, como eu falei, ele consegue desde sintetizar conceitos, criar exercícios, criar planos de aula, tarefas, orientações para atividades, esqueletos de trabalhos para os alunos, modelos, né? Então o limite aí vai ser a tua criatividade e a tua capacidade de gerar bons prompts, que são as entradas que você vai dar ali no ChatGPT. E essa quantidade de coisas que ele faz acaba, por si só, né, aumentando muito a produtividade de quem está do outro lado, no caso, nós aqui professores. Porque ele consegue realizar tarefas complexas e demoradas em poucos instantes. Eu tenho exemplo de uma ex-colega de faculdade minha, que ela estava fazendo o trabalho de conclusão de curso e ela fez uma revisão bibliográfica, então ela teve que acessar vários periódicos, né? E revirar o site, os últimos 10 anos ali de arquivos, de artigos, de postagens para encontrar artigos que falavam sobre o tema dela. E só essa etapa, eu me lembro que ela me comentou uma vez, demorou mais ou menos um mês. Claro, aí com paradas, né, e para ir trabalhar, para vir para a faculdade, mas o tempo que ela gastou fazendo essa procura, hoje em dia facilmente você instala uma extensão aí no ChatGPT que ele consegue acessar sites e você pede para ele procurar dentro daquele site conteúdos que estejam relacionados ao seu tema de pesquisa. Então pode ser que tenha algum errinho ou outro que você deixe passar alguma coisa, mas é um tempo que você economiza muito grande que você poderia inclusive pesquisar em outros periódicos ou aprofundar algum tópico aí da sua pesquisa. Então ele pode aumentar muito a sua produtividade na questão de economia de tempo, com essas coisas mais burocráticas, mais manuais e repetitivas, né? Que você não teria necessidade de fazer, não agrega conhecimento nenhum na sua vida, né? Ficar aí revirando os sites para encontrar os artigos, claro, que encontrar eles é importante para fazer a pesquisa, mas esse passo ele pode ser facilmente substituído aí por uma inteligência artificial. Uma outra vantagem do ChatGPT é que ele é muito fácil de usar. Você não precisa de nenhum conhecimento técnico para utilizar ele. Você pode colocar ali comandos simples, né, que não envolvem código de programação. Claro que se você souber programação, funciona melhor ainda, você vai ter resultados muito mais precisos, mas não é de maneira alguma necessário você saber programação. Para você ter uma boa resposta, vai depender do comando, do prompt que você der ao ChatGPT. E se você conseguir deixar esse comando de uma maneira muito clara, né, muito separado ali os tópicos que você deseja que ele aborde, da maneira como você quer que ele organize essas informações, o resultado tende a ser muito melhor. Uma outra vantagem é que ele lembra do que você falou numa conversa, né? Então, se você está falando sobre um assunto ali que você quer dar na sua aula e depois pede para ele fazer algum plano de aula ou dar dicas, né, sugestões de como abordar isso em sala de aula, ele vai lembrar do assunto que ele estava falando com você e aí ele vai te fornecer as respostas baseado nisso. Então, ali no final, depois que você fez muitas perguntas sobre o assunto que você deseja para ele, né, você pode pedir para ele executar uma tarefa a partir daquela conversa, resumir em tópicos, né, criar uma linha de raciocínio ou até um plano de aula se você desejar. E uma outra vantagem é que ele possui uma versão totalmente gratuita. Claro que ela tem algumas limitações, né, comparada à versão paga, como a disponibilidade dos servidores e o tamanho da resposta que ele vai gerar para você. Então pode ser que em algum momento você entre aí no ChatGPT e não consiga acessar ele porque muita gente está utilizando, né? Então os servidores estão com uma alta demanda e eles dão prioridade, no caso, para quem paga. E o tamanho das respostas também vai ser limitado. É claro que você pode dividir o seu prompt, né, o seu comando, em várias partes e depois ir juntando essas peças, né? Não é uma limitação tão grande assim, mas se você quer alguma coisa mais completa, mais complexa e mais estruturada, mais extensa, né? Aí é uma grande limitação da versão gratuita do ChatGPT. Agora vamos para as desvantagens dessa plataforma, né? Primeiro, ele tem um conhecimento limitado a eventos posteriores a 2021. O que significa isso? O banco de dados dele foi construído com informações que vão até 2021. Tem algumas coisas novas que são inseridas a todo momento, mas essas informações tendem a não ser tão confiáveis, né? Ele não tem tantos dados recentes para conseguir gerar uma resposta
de alguma coisa que está acontecendo agora no momento ou que é recente no mundo. E além disso, ele também pode gerar respostas erradas ou tendenciosas. Como esse banco de dados ele foi gerado a partir de sites e de informações que estavam na internet, né? Algumas respostas do chat podem sair equivocadas, né? Ou ter algum viés, alguma tendência, até mesmo política, se você parar para analisar. Uma outra desvantagem é que ele ainda não tem aplicativo oficial para celulares Android. Já existe uma versão disponível para iOS, ou seja, para quem tem iPhone aí consegue baixar a versão oficial do ChatGPT como aplicativo aí no seu celular. Mas o Android ainda vai demorar um pouquinho para eles lançarem. Mas isso não impede você de usar. É só abrir lá no seu celular o navegador Chrome e acessar o site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí você consegue acessar normalmente pelo navegador e não pelo aplicativo, né? Tem vários aplicativos de terceiros, mas nenhum deles é oficial. Eu recomendo fortemente que você acesse diretamente o site. Uma outra desvantagem é que a versão paga ela custa $20 por mês, ou seja, mais ou menos aí R$100 na cotação atual. Ou seja, é um pouco salgado aqui para o público brasileiro, mas ele tem uma série de vantagens que, se você utilizar bastante, né, gostar aí da plataforma e depois aí que você testou um mês ou dois, achar que vale a pena, ele tem, por exemplo, respostas muito mais precisas e confiáveis do que a versão gratuita, né? É um modelo, uma linguagem de programação e um banco de dados muito mais completo. Então, as respostas, elas são sim muito mais precisas e muito mais confiáveis. A versão paga também conta com extensões integradas, então na versão gratuita você pode instalar extensões no seu navegador, aí no computador, e conseguir acessar alguns recursos a mais. Porém, na versão paga, essas extensões elas já são integradas ao ChatGPT. Está ainda em versão de testes, mas funciona muito bem pelos relatos que eu ando vendo. E essas extensões, elas incluem acesso à internet, né? O ChatGPT, por padrão, ele só consulta o banco de dados dele, mas na versão paga, ele tem ali um aplicativo, uma extensão que permite ele acessar páginas da internet ou varrer a internet como um todo. Então, como eu falei ali no exemplo anterior, se você quiser encontrar aí num site, num periódico científico, artigos relacionados a um determinado tema, você não precisa revirar o site todo. Você só coloca lá o site, né, e pede para ele fazer uma varredura e encontrar artigos que estejam relacionados a um determinado tema. Então, agora eu vou mostrar para vocês como usar o ChatGPT aqui na tela do meu computador. Primeiro, vocês vão acessar o site que está aí na descrição, criar uma conta, né, ou logar com uma conta da Google, da Microsoft e confirmar o seu telefone, se é o primeiro uso que você está fazendo do ChatGPT. Ele pede uma confirmação via número de telefone justamente para evitar que robôs usem a plataforma, né. Em seguida ele já vai abrir uma telinha, né, que tem um espaço para você dar o comando como está aparecendo aí na tela para vocês agora, né? É como se fosse um chat, ele dá alguns exemplos, a capacidade dele e algumas limitações aqui na tela inicial. E aqui você vai escrever qual é o seu comando. Eu já criei alguns. E aí, os comandos, as conversas que você cria com o ChatGPT, elas vão ficar aqui nessa barrinha lateral. Então aqui eu tenho algumas mais antigas, né? Que eu vou mostrar ainda para vocês em algum momento a capacidade dessa ferramenta. Posso vir aqui, por exemplo, e pedir para ele escrever um texto sobre a teoria da relatividade. E ele vai fazer um textinho aqui explicativo, muito bem explicado, diga-se de passagem, né, sobre a teoria da relatividade. Eu gostei bastante desse texto, mas eu quero alguma coisa mais específica para trabalhar com os meus alunos. Eu estou, por exemplo, trabalhando o desenvolvimento da ciência e eu gostaria de usar a teoria da relatividade como um passo intermediário ali. Então eu poderia fazer um texto, não só sobre a teoria da relatividade, mas com o desenvolvimento da ciência e das teorias que vieram anteriormente. Então eu posso complementar esse meu chat. E aqui é que o negócio começa a ficar interessante. Quanto mais informações você coloca no comando do ChatGPT, mais precisa vai ser a resposta que ele vai te dar. Ou seja, vai convergir para aquilo que você está imaginando. Aqui ele já superou as minhas expectativas, né? Fez um texto muito bom, mas eu preparei um outro prompt aqui que fala, ó, cria um texto explicativo sobre a história do desenvolvimento da teoria da relatividade. Comece explicando sucintamente do que se trata o tema, depois fale sobre o seu desenvolvimento em ordem cronológica, incluindo conceitos físicos, estudos precursores e sucessores à teoria de Einstein. Conclua o texto apresentando uma visão contemporânea sobre o tema, e o texto ele deve ser escrito em linguagem simples e deve ser compreensível por leigos no assunto. Ao final, acrescente palavras-chave que representem os conceitos da física envolvidos com o assunto. E aí, aqui ele me deu um texto exatamente como eu pedi. Ele colocou todos os elementos que eu pedi. Na verdade, eu até gostei mais do texto produzido pelo prompt mais simples. Mas, se eu quiser algo mais específico, né, e que aborde determinados conceitos, ali eu posso estabelecer, eu posso delimitar para que ele faça isso.
No caso aqui no final, eu pedi para ele colocar as palavras-chave, eu posso pedir para os alunos pesquisarem mais a respeito sobre esses termos, ou tentar fazer um mapa mental com essas palavras-chave que apareceram aqui, ou então formar grupos de estudo para que os alunos explorem mais profundamente esse tema. E, gente, o segredo aqui também é vocês irem complementando as perguntas que vocês fazem. Não esperem que vocês vão acertar de primeira, que vocês vão ter todas as informações aqui num primeiro prompt que você der para ele. Por exemplo, eu me lembro que o Einstein veio ao Brasil em 1919 para executar um experimento que comprovou a teoria da relatividade dele através da observação de um eclipse solar. Então eu posso pedir para que ele me dê mais informações a respeito desse tópico para eu colocar lá no meu texto inicial. Então eu vou voltar aqui no primeiro texto que ele fez, do comando mais simples, que eu achei até mais interessante, e escrevi aqui, ó, fale sobre a observação de Einstein no Brasil em 1919 para a comprovação da sua teoria. E ele dá todo o contexto aqui, né? A observação foi um evento crucial na história da ciência, né? Que ajudou a comprovar a teoria dele, e ocorreu um fenômeno astronômico, que eu falei para vocês aqui. E ele dá todo o contexto, toda a história, né? Ele explica como que aconteceu o evento, como que esse evento contribuiu para a comprovação da teoria dele, o que se esperava, o que aconteceu lá naquele dia, e que isso também é um marco muito importante para a história da ciência. Então você trazer elementos regionais, nacionais, que estão próximos dos alunos, né? Quem imaginaria que Einstein esteve no Brasil e que a gente teve um papel tão importante na comprovação da teoria da relatividade dele? Então aqui a capacidade de associação do chat e de raciocínio das respostas que ele vai te dar é praticamente infinita. Só você tem que saber dar o comando correto. No caso, eu tinha conhecimento de que o Einstein veio até o Brasil, então eu consegui dar esse comando aqui para complementar o texto que ele fez inicialmente e para poder trazer algo um pouco mais aprofundado e mais próximo da realidade dos alunos. E você vai ter que saber, né, quais são os elementos mais importantes aí da sua disciplina, do assunto que você está estudando, se tem alguma coisa que você pode trazer para o cotidiano dos alunos, né, e colocar isso no chat para que ele consiga elaborar isso para você, também economizando tempo e te dando mais algumas ideias que você talvez não tenha pensado inicialmente. Então agora eu vou criar uma nova conversa aqui, eu vou pedir para ele criar um plano de aula sobre a teoria da relatividade. Poderia fazer isso lá no mesmo chat que eu estava falando sobre o assunto da teoria da relatividade? Poderia, sim, e isso é uma vantagem que eu vou falar para vocês depois. Você pode utilizar aí uma conversa para dar todo o contexto, fazer todas as perguntas que você precisa, né? Entender mais sobre o assunto e depois pedir para ele criar um plano de aula, por exemplo, para você a partir daquela conversa. Mas eu vou dar o comando novo agora para vocês porque eu também quero mostrar alguns detalhes, né, da diferença entre um tipo de comando simples e um tipo de comando mais completo. O que você pode fazer, quais são as possibilidades. Então eu vou pedir para ele criar um plano de aula sobre a teoria da relatividade aqui numa nova conversa e ele fez, ó, plano de aula, né? O objetivo, os objetivos da aprendizagem, né? A duração, os materiais necessários, as etapas da aula, né? Ele dá todo o passo a passo aqui, explicar os conceitos, utilizar exemplos e analogias, alguns experimentos e observações, implicações, atividade prática, discussão final, algumas observações. E se você quiser, a partir disso, você também pode pedir para ele especificar algum ponto, para ele aprofundar algum tema, criar material que ele cita em algum momento para entregar uma ficha. Então você pode pedir para ele criar esses materiais, mas você também pode fazer isso já de início, né? Pedir um plano de aula já voltado para as suas necessidades, para aquilo que você espera trabalhar com os alunos. Então olha só, eu pedi aqui para ele criar um plano de aula então sobre teoria da relatividade, usando a metodologia ativa da aprendizagem baseada em projetos. Sugiro o uso da tecnologia e de atividades práticas que tenham relação com o mundo do trabalho, tecnologia, inovação e com a cultura pop. O plano deve contar com as seções objetivo geral e específicos, conteúdos abordados, materiais utilizados e deve ser dividido em 4 aulas. Então todos os critérios que você quiser para o seu plano de aula, você pode especificar aqui que o ChatGPT ele vai fazer. Coloquei as sessões, objetivo geral, específicos, conteúdos abordados, porque no planejamento da minha escola eles exigem essas partes, né, dentro do planejamento. Você pode adaptar também às suas necessidades. E agora aqui ele criou um plano de aula muito mais completo, né, muito mais alinhado àquilo que eu espero, àquilo que eu preciso. Colocou aqui os objetivos específicos, o objetivo geral, os conteúdos abordados, os materiais,
as atividades práticas aqui da aula 1, depois ele segue para a aula 2, faz também os objetivos específicos, os conteúdos. No caso aqui ele separou os objetivos, os recursos, os materiais por aula, mas eu posso especificar ali no prompt para que ele faça isso, né, uma sessão única para os objetivos, materiais de todas as aulas e depois especifique quais são os passos e as atividades que vão ser realizadas em cada uma das aulas. Então, como eu disse, gente, vocês não vão acertar o prompt de primeira, vocês vão ver a resposta que ele dá, se está adequada às necessidades de vocês. Qualquer coisa é só vir aqui em cima, ó, nesse mesmo prompt você pode clicar aqui nesse botão e editar aquilo que você escreveu. E depois que você editar, ele vai criar uma segunda resposta e você fica com as duas disponíveis aqui para você consultar e ver a diferença. Então eu pedi que os conteúdos abordados, os materiais utilizados devem estar juntos no início do plano. Não é a maneira mais adequada de escrever, né? Eu coloquei entre parênteses. Eu pedi também que as atividades elas devem ser divididas em 4 aulas. E aqui fica as duas respostas, ó. Eu posso voltar lá para a primeira, ver o que ele escreveu, e agora aqui na segunda comparar o resultado. Olha só, aqui ele colocou o objetivo geral, específicos e os conteúdos, os materiais no início, e agora ele separou somente as atividades aqui, aula por aula, como eu pedi. Além de fazer planos de aulas, textos, né, você pode pedir para ele te dar ideias de atividades práticas para abordar qualquer tema, né, com alunos, seja do ensino médio, do fundamental. É bom que você especifique isso, né, para que ele adeque o nível de dificuldade às turmas que você trabalha. Você também pode pedir que ele use materiais simples nessas atividades práticas, né? Ou que você tem em casa. Diz, ó, eu tenho barbante, cola quente, canudos, garrafa PET, o que eu posso fazer com esses materiais para abordar o tema de matéria e energia dentro da área da física? Eu estou dando o exemplo aqui da minha disciplina, mas você pode adaptar facilmente para a sua. Como eu posso abordar o tema do trabalho agora nesse contexto de inteligências artificiais, de digitalização, de tudo, né? E relacionar esses conceitos lá com a filosofia antiga. Ele vai fazer esse paralelo para você também e vai te ajudar a trazer essas novidades para a sala de aula, caso você tenha dificuldade de encontrar elas. Você também pode pedir para ele passar a agir como um expert em determinado assunto, né? E aí você aprender mais sobre um outro tema. Isso é muito útil agora no novo ensino médio, com as disciplinas eletivas e com as trilhas de aprofundamento, né, que são assuntos que fogem um pouco da nossa formação inicial, e aí você consegue aprender muita coisa num espaço muito curto de tempo, né? Ele te dá o conteúdo ali já sintetizado, já pronto para você talvez trabalhar com os alunos, né? Ou se você quiser aprofundar alguma coisa, você pode ali também pedir para ele especificar. Vou dar agora algumas dicas de prompts para vocês terem um resultado ainda melhor no trabalho com o ChatGPT. Primeiro, é importante que você dê o contexto para ele, né? Se você explicar que você é um professor de educação especial que precisa adaptar atividades para um aluno que tem um autismo moderado, né? E esse aluno, ele não consegue escrever e que ele gosta bastante de imagens ou de música, então você dá esse contexto, vai ajudar muito durante a conversa ali a ele te dar opções de atividades para adaptar, né, ou formas que você pode abordar os conteúdos, né, trabalhados pelo professor regular durante as suas aulas. Então é importante dar o contexto para que ele dê uma resposta também adequada. É importante também que você seja específico naquilo que você quer. Como eu mostrei para vocês, um prompt mais detalhado, ele vai estar mais direcionado àquilo que você espera como resposta, né? Se você não está com pretensão nenhuma, coloca lá de maneira geral, como eu pedi para ele fazer o texto, né, sobre a relatividade do Einstein, acabou saindo melhor do que aquele que eu especifiquei, mas na maioria das vezes é melhor você ser específico naquilo que você quer. Você também pode dividir o comando em partes, né? Não escrever tudo junto, como eu fiz aqui, né? Mas dar algumas linhas como Enter, aí você segura o Shift do teclado do seu computador e vai apertando Enter, que ele vai criar uma nova linha e não vai dar entrada no comando, e aí você pode separar por partes e ver o que você pode melhorar também numa segunda versão desse comando. Ou então, se são várias tarefas, você pode dividir essas tarefas em diferentes comandos, né? E isso vai melhorar a eficiência da resposta. E como eu disse antes, também você deve modificar os parâmetros do comando até chegar na resposta que você deseja, né? Se não saiu de acordo com o que você queria, vai lá, muda o comando, tenta ser mais específico, tenta mudar algumas palavras, tenta organizar melhor esse comando para que ele te dê uma resposta mais adequada. E algumas outras dicas gerais de uso, que não estão relacionadas ao comando que você vai dar, mas que são muito úteis usando o ChatGPT. Primeiro, você deve usar ele para conseguir ideias, aprender mais sobre o tema, e assim você vai ter mais clareza para executar o melhor comando possível e já ter a melhor resposta logo nas primeiras tentativas. Então, ao invés de eu ter pedido para ele escrever um texto direto sobre a teoria da relatividade, eu poderia começar pedindo o que ela é, quais são os conceitos da física que estão conectados a ela, como foi a história do desenvolvimento, né? Isso em vários comandos.
e depois, lá no final, eu pedi para ele condensar isso num texto e me entregar ou fazer um plano de aula a partir daquela conversa. Uma outra dica muito importante é criar novas conversas para diferentes assuntos. Se você está falando de beterraba e cebola num assunto, você não vai falar sobre teoria da relatividade no mesmo chat. Ele vai se confundir. Então é bom que você crie conversas diferentes para assuntos diferentes. Também é muito importante que você revise o trabalho e as informações que foram geradas pelo chat. Como eu falei, ele ainda tem inconsistências, né? Ele ainda gera algumas respostas erradas ou tendenciosas. Então, não copie e cole o trabalho do chat, né? Sempre revise e complemente aquilo que ele criou. E assim você vai ter uma segurança muito maior de entregar um conteúdo de qualidade para os seus alunos, de criar um planejamento bem feito, enfim. Uma outra dica é usar ele em conjunto com outras ferramentas, né? Como o Google, PowerPoint ou Canva, né? Para criar apresentações, com livros. Então, enquanto você vai dando os comandos ali, você está pesquisando algo relacionado no Google, encontrando referências, imagens que tem a ver com o assunto, ou já montando uma apresentação, né, pedindo para ele separar aquilo em tópicos para botar lá no PowerPoint ou no Canva. E por fim, eu recomendo que você utilize extensões no ChatGPT, como o YouTube Summary, que ele consegue transcrever tudo o que foi falado durante um vídeo. Isso é muito útil depois para você conseguir extrair alguma informação de valor ali, ou se você não quer assistir uma live de 1 hora, por exemplo, para saber o conteúdo dali, você pode pedir para ele resumir, para ele destacar os pontos mais importantes. Você também pode utilizar o ChatGPT for Google, que ele vai te ajudar nas suas pesquisas do Google, né? Se você abrir lá a caixinha, ele vai te dar uma resposta baseada em inteligência artificial, então às vezes até para encontrar algum site, uma referência, um vídeo, ou para dar um contexto mais geral daquilo que você está pesquisando, é muito legal. Tem também o Chat PDF, que não é uma extensão, é um projeto à parte, né? Que você entra lá, upa um PDF e consegue interagir com ele, fazer perguntas, pedir para ele resumir, criar exercícios, enfim. E também tem o Web Chat GPT, que libera aquela funcionalidade que eu falei de acessar a internet, que só seria possível na versão paga, na versão gratuita. Então você tem que instalar ali um complemento no seu navegador. Então, para finalizar, a inteligência artificial é uma tecnologia incrível que vai mudar completamente a sociedade em pouco tempo, gente. Então, a gente ainda está engatinhando nessa tecnologia, mas o potencial dela é imenso e a tendência é que cada vez mais ele esteja inserido no nosso dia a dia. Por isso, eu recomendo fortemente que você se informe mais, teste a ferramenta e aprenda como usar ela para otimizar o seu trabalho e também para dar novos usos que eu não falei aqui. Então me conta aí nos comentários se você já está usando a inteligência artificial, o ChatGPT, para te ajudar no trabalho. E também me fala se você quer que eu faça mais vídeos sobre o ChatGPT, com prompts para professores, com ideias de uso da plataforma com os alunos, né, ou de extensões, ou fazer até mesmo uma live aqui para vocês, utilizando ao vivo, né, e respondendo as perguntas de vocês. Então não esquece de curtir e compartilhar o vídeo com outros professores para que essa informação chegue mais longe e eu vejo você em breve. Até mais!